Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Padovani, e hoje eu vim falar de um tema que eu percebo muito nas minhas consultas do Reiki, nas minhas sessões do Reiki. E eu acho que é um mal da humanidade. Eu sinto essa dificuldade, eu tenho às vezes dificuldade de me comunicar, de mostrar para o mundo o que eu quero falar, da maneira correta que as pessoas me entendam. Às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu passo na frente das pessoas, às vezes eu tenho dificuldade de escutar e falo mais do que ouço, ou às vezes eu falo de uma forma que dói, sabe? Que não é gentil. Estou conversando com uma amiga hoje, eu pensei nessa questão do nosso chakra laríngeo, né? Que é um dos chakras que costumam estar mais bloqueados quando as pessoas vêm fazer a sessão de Reiki comigo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, de como a gente deve tentar se policiar em relação ao falar. Por quê? Eu já falei aqui várias vezes, já falei sobre os chakras, como tentar melhorar, equilibrar e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais um pouquinho do vídeo que eu falo sobre isso. Mas o básico que a gente tem que entender e trazer para a vida da gente, para conseguir um equilíbrio no nosso chakra laríngeo, é o quê? É dizer, é conseguir expor o que você está sentindo, é conseguir dizer quando você não está bem, você precisa conversar com alguém sobre aquilo, ou quando você não está satisfeito com uma situação, ou você não está feliz por alguma coisa que você está vivendo naquele momento. A maioria das pessoas, elas se calam. Elas preferem ficar em silêncio, ou às vezes já tentaram falar demais, mas não conseguiram falar da forma correta, ou o outro não escutou direito, ou o outro entendeu errado. Então, o que acontece? Muitas pessoas se travam e aí ela fala, não vou falar mais porque não adianta, porque eu não consigo me comunicar, não consigo fazer me entenderem. Ou então eu acabo xingando, eu acabo ficando chateada, eu acabo gritando. Então, assim, aí isso tudo consegue fazer o quê? Com o nosso chakra laríngeo vai só se desequilibrando. E assim, um dos maiores problemas de não falar, esse silêncio, essa sensação de se calar, mas que na verdade você gostaria de colocar isso para fora, ela vem acumulando no nosso corpo. E assim, gente, rouquidão, dor de garganta, dor aqui na cervical, tudo isso tem a ver com o bloqueio ou desequilíbrio do teu chakra laríngeo, dente, sinusite, sabe? Dessa parte nossa aqui. Então a gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a falar, entendeu? O desequilíbrio faz o quê? Ou você não fala e se cala, né? E aí a alma vai enchendo daqueles gritos que não saem de maneira nenhuma. As noites que a gente não dorme porque parece que tem alguma coisa incomodando, nó na garganta, nostalgia, pensamento no passado, em coisas que eram diferentes ou talvez que vocês soubessem se comunicar melhor. Então gera aquela depressão, né? Que é a volta do passado no passado. Dúvida, como que eu faço, como que eu vou agir, começa a achar que está perdendo seu tempo falando, conversando, ou tentando dizer alguma coisa para melhorar, ou dizer sobre o que você está sentindo. Gente, o que faz mal é não falar, tá? Não falar. Falar de forma também sem pensar no outro, sem uma empatia, lógico que tá errado. Mas eu ainda falo que o pior de todos é o não falar. O não falar te gera aquele bloqueio mesmo, sabe? Aquela questão de engolir no sapo. É essa mesma sensação, engolir no sapo. Um troço descendo aqui, que não desce, que não sobe, que não vai para lugar nenhum, né? E assim, gente, o falar também é o quê? É você ser empata, né? É você saber falar com uma pessoa
da forma que você gostaria que alguém falasse com você, sem falta de respeito, com empatia, sem ofensa, né? Sem denegrir ninguém, né? Conseguir dialogar, conseguir acertar de forma sadia o bate-papo, ou seja, tentar pegar uma situação, por exemplo, conversar sobre aquilo ali, mostrar qual é a sua postura em relação àquilo, o que aquilo está te trazendo de ruim, como você gostaria que fosse, entendeu? Como você se sentiria mais confortável, né? Se a pessoa agisse de uma ou de outra forma. No meu trabalho, o que eu posso falar? Olha, chegar no chefe, conversar, falar, não estou satisfeita, eu gostaria de ter uma mudança, eu gostaria de ser mais aproveitado. Assim, tentar mostrar o que você tem aí dentro, mas de uma forma que você tenha uma postura firme e sem estar alterado, sabe? Sem ser reativo. Porque assim, gente, ninguém vai adivinhar as coisas. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ninguém tem que adivinhar as coisas que nós estamos sentindo, entendeu? Então, ninguém tem que... E outra, ninguém tem que engolir também esses sentimentos. Então, você tem que falar e tem que se comunicar para que o outro saiba o que você está passando. Sabe aquela sensação, pelo menos eu tentei, sabe? Não pode se calar. Quem engole demais os próprios sentimentos, gente, vai adoecer, tá? Vai ter problema de garganta normal, tem problema de tireoide. A tireoide tem muito disso, de vir no corpo físico quando a pessoa já tá assim, com um bolo aqui mesmo, que se tornou físico, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa? Precisa tratar isso de uma forma assim, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser ouvido, né? Você gostaria que a pessoa fosse gentil? Você gostaria que a pessoa falasse com a alma dela, né? Tratar esses sintomas, esses problemas de comunicação de forma a ser mais assertivo com o outro também, entendeu? Então, assim, eu falo muito, gente, tem que falar, tem que se comunicar. Se não consegue se comunicar falando, faz o seguinte, vai lá e escreve, manda um áudio, né? Hoje tem o WhatsApp, manda um áudio. O importante é você não deixar isso se acumular. Por quê? Porque além de todos os sintomas físicos que podem vir, todos os problemas físicos que a gente pode ter com essa questão de bloqueio de falar o que você pensa, o que você está sentindo de forma empática, né? De forma calma, de forma gentil, o que você tem que fazer? Você não pode deixar esse sentimento acumular, porque normalmente quando a gente deixa esse sentimento acumular, uma hora você vai falar, porque o corpo ele tem que colocar isso para fora, entendeu? Então, quando ele não põe em relação a um problema físico, a uma doença, ele vai colocar, às vezes, numa reação muito, muito acumulada. Então, o que acontece? Às vezes você vai falar no calor da emoção, entendeu? Sabe? Aquelas discussões, aqueles DRs chatos, aquelas... e aí você fala... o que não devia, porque você está sendo explosivo, você está explodindo naquela hora e você não pensa para poder falar, você fala o que está engasgado às vezes um tempão. Então, assim, não deixar chegar nesse limite, tentar falar antes que essa explosão aconteça, né? Falar de forma mais tranquila, de forma mais gentil, pensando como você gostaria de ouvir, mas não deixar de falar, porque senão a gente vai explodir. E quando você explode, você não tem controle do que você fala, de como que você fala. Você está em ebulição, então tudo que vier sai, né? Então o que acontece? Não deixa para falar em último caso. Tente
cuidar disso antes. Tente fazer isso com você mesmo, falar pro espelho, sei lá, igual eu falei, faz um áudio para você, de você para você mesmo, e vai treinando, sabe? Como que eu vou falar para não magoar? Mas fale, tá? Falar cura, falar nos transforma, falar constrói a nossa vida da maneira que a gente quer. Falar impõe limites, você consegue explicar para as outras pessoas até onde ela pode ir com você, até onde não te incomoda, né? Até onde é o seu limite, porque tem muito isso, as pessoas às vezes perdem essa limite, né? E por isso às vezes a gente se cala ou às vezes se tranca, né? Pode acontecer do outro não querer ouvir? Pode do outro não entender? Pode, mas o importante aqui não é a limitação que o outro tem, entendeu? Não é essa questão, eu não vou falar porque eu vou magoar, eu não vou falar porque eu não sei falar, não vou falar porque eu não sei comunicar. Nesse caso, você tem que falar, você tem que pensar em você, tá? Mais uma vez a gente fala do pensar em você primeiro, tá? Porque eu não sei se a hora é boa para ele ou não, mas a minha hora de falar, de me curar, de construir minha vida da forma correta é agora. Então eu vou tentar falar, né? Da melhor forma possível, mas eu vou tentar falar. O outro não está afim de conversar ou de não te querer te entender naquele momento, não pode ser uma justificativa para você ficar se torturando por dentro. Não pode ser uma justificativa para você ficar sofrendo com aquilo e não conseguir botar para fora. Entendeu? Então, assim, é falar quando a gente precisa, na hora certa, de forma sadia, né? De forma empata, tá? Pensar que você está cuidando da sua saúde quando você está fazendo isso. Você está cuidando da sua saúde física, com todos os problemas que a gente pode ter no bloqueio, no desequilíbrio do chakra, chakra laríngeo. E também você está ajudando a construir suas relações, né? Umas relações mais equilibradas, uma relação comunicando, sabendo o que o outro pode esperar de você, o que você pode esperar do outro, sabe? Colocando isso em pratos limpos, né? O importante, gente, é falar para não adoecer. Porque sentimento sufocado faz adoecer. Ele vai para o seu corpo físico. Tá? E não vamos deixar chegar nesse ponto. Vamos treinar, se for o caso. Eu treino antes de fazer o vídeo, treino para falar numa reunião. Às vezes eu me perco ali naquele momento, mas eu tô tentando. Falo o que eu tô sentindo, falo o que eu espero do outro, porque isso é uma coisa que o outro não vai adivinhar. Então a gente tem que falar. A gente tem que se comunicar. Engolir sapo, ninguém merece, né? Ficar com essa sensação de entalo na garganta, né? Que tem alguma coisa te bloqueando aqui. E fora aí um problema de tireoide, um problema, uma inflamação, uma infecção mais séria. Então, gente, por favor, vamos cuidar do nosso chakra laríngeo. Vamos aprender a nos comunicar. Vamos falar o que estamos sentindo ou o que esperamos? Quais são as nossas expectativas, né? Quando a gente fala, elas começam a não virar expectativas, ou seja, você não vai ficar inventando e sonhando coisa que não existe. Você vai conversar e vai chegar naquele ponto. Realmente é dessa forma? Não, realmente não é dessa forma, né? Então, é simples, é deixar fluir, é deixar com que você se comunique, aprenda a se comunicar, com que você fale, coloque para fora os seus sentimentos, tá? De uma forma sadia, de uma forma sensata, de uma forma empata, sempre pensando, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de saber disso dessa forma, mas não deixe de falar, ok? Espero que tenham gostado, dê um like, assinem, inscrevam-se no canal se você não inscreveu ainda. E gratidão, gratidão, gratidão.